Bem, essa parte de lei de Newton aqui, ela é o segundo assunto que é pedido, né? Na verdade, essa lei de Newton, no edital do IFCE, só é pedida a primeira e a segunda lei de Newton, né? A terceira não é pedido e também essas forças especiais aqui não falam explicitamente, né? Mas é sempre bom se saber, pelo menos essas três. Tem vários outros tipos de força, né? Mas basicamente essas três são suficientes. Então, só resumindo, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que é chamada, ela fala que um corpo ele tende a ficar em repouso ou em movimento uniforme com velocidade constante, né? A não ser que seja aplicada uma força no objeto, né? Então, se eu ficar deitado na minha cama, eu vou permanecer deitado na minha cama, a não ser que apareça alguma coisa para fazer, né? Alguma força que me tire do meu estado atual e me ponha em outro estado, né? Essa é a inércia, certo? E a segunda lei de Newton é a formulaçãozinha que é conhecida, né? Que a força resultante que atua em cima de um corpo, ela sempre vai implicar numa mudança de velocidade, numa aceleração, certo? Então, se eu estou deitado e aparece alguma coisa por fazer, que é o que eu estou chamando de força, né? Eu vou ter que me levantar. E o fato de eu levantar é a mudança de velocidade, a minha mudança de estado, né? E essa mudança de velocidade vai depender também da massa que eu tenho, né? Então, se eu tenho uma massa pequena, uma força pode resultar numa aceleração grande, né? Uma força suficiente. Mas se eu aplicar essa mesma força no corpo que tem uma massa maior, a aceleração vai diminuir, né? Então, essa massa aqui, ela está intrinsecamente relacionada com a primeira lei de Newton, certo? É o que dá a resistência do movimento do objeto, né? Então, se a massa é muito grande, uma força pequena talvez não resulte em nenhuma aceleração visível, certo? Perceptível, né? E como eu já coloquei aqui, né, no Questão da Saber, da lei de ação e reação, a terceira lei de Newton, que fala que uma força que é aplicada num corpo A, certo? Por um corpo A num corpo B, vai ter uma reação do corpo B no corpo A, né? Então, uma força-resposta que eu escrevi aqui, né? Então, essa força-resposta, ela vai ser uma reação. É diferente, pode-se até pensar em um revide, né? Sei lá, você pensar numa discussão, a força aplicada seria alguma ação de uma pessoa, e a reação seria a resposta da outra pessoa, né? Uma confusão, se a pessoa dá um soco em outra, essa segunda pessoa que recebeu o soco vai dar um soco de volta. Não. Não é isso que eu estou falando como sendo a força-resposta, a reação, né? A reação ela acontece instantaneamente junto com a força de ação, certo? Então, se eu geralmente dou esse exemplo, né, de uma pessoa chutar a parede, eu já fiz isso quando era criança, quase cabe no pé. Eu tenho uma pessoa que chuta a parede, ela aplica uma força, que eu vou desenhar azul aqui, uma força F, eu vou escrever aqui, certo? Força 1 na parede. E instantaneamente nessa aplicação da força, a parede aplica uma força no pé, no caso no meu pé, de volta aqui, que eu vou chamar de força 2. Vou escrever de preto porque a parede está em preto, né? Certo? Então esse é o par de ação e reação. A força 1 é aplicada na parede, a força 2 é aplicada no meu pé. Certo? Elas têm intensidade igual, então a força que eu aplicar aqui, se eu der um chute fraco, eu recebo uma força fraca. Eu não sinto uma dor tão grande, né? No caso de uma força muito grande, eu vou receber uma força de reação muito grande também. Beleza?
E aí eu tenho três forças especiais que vale a pena citar aqui. Eu tenho a força peso, que é basicamente a gravidade, né? É um nome mais bonitinho de falar de gravidade. A gente chama de força peso, que ela é a que a gente usualmente usa para se referir à massa. Mas a força peso, o peso é diferente da massa, né? A gente usa usualmente no dia a dia que peso e massa são equivalentes, mas fisicamente falando, elas têm uma diferençazinha, né? A diferença está aqui, ó, que o peso ela vai ser a massa do objeto vezes esse gzinho aqui que a gente chama de aceleração da gravidade, certo? Ou aceleração, aceleração, que é aquela aceleraçãozinha que a gente viu na questão 7, né, aqui de cinemática. Eu tinha um vagão de trem que estava com 5 metros por segundo ao quadrado de aceleração e foi dado lá uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade. Então, o valor dela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas então, se costuma arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? E essa força peso é uma força que sempre atua no objeto, certo? Independente de onde ele está. Na Terra, que eu digo, vou falar de força peso na Terra, né? É uma força que sempre atua no objeto para baixo, certo? Então é uma força que aponta para baixo aqui, certo? Ela é sempre para baixo, ela nunca aponta em outra direção. Eu posso ter, por exemplo, nesse desenho que eu fiz aqui, né, uma força atuando para a esquerda, uma outra na direita, mas a força peso é sempre para baixo, independente de tudo, ela é sempre para baixo. Ela é para a direção do centro da Terra, mais precisamente. Né? A força normal, ela é uma força que é exercida por qualquer superfície de contato. Né? Então, se eu deixo essa maçã aqui em cima da mesa, vou desenhar aqui, a força peso ainda está atuando sobre a maçã. Certo? Ela sempre atua, esteja a maçã em movimento ou não. Quando ela não está em movimento, é porque essa minha força peso está sendo anulada por uma outra força, nesse caso é uma força exercida pela mesa, que a gente chama de força normal. Ela é uma força que vai apontar, nesse caso aqui, para cima, certo? Em Nzinho aqui, certo? Então, a força normal é uma força que aponta perpendicularmente pela superfície que eu estou em contato. Se eu tiver em contato com a mesa que é horizontal, a força é vertical para cima. Mas se eu tiver em algum apoio que seja, por exemplo, horizontal, vou pegar essa quinazinha aqui como exemplo. Então aqui eu tenho uma parede, eu estou encostado aqui na parede. E esse meu encosto na parede aqui, a minha normal vai estar apontando nessa direção aqui, apontando para fora. Caso você tenha alguma dúvida para saber para onde a força normal vai apontar, é só imaginar para onde o objeto iria se ele não tivesse em contato aqui com a superfície, né? E aí a direção é a direção contrária. Ó, se a massa não tivesse em contato com a mesa, ela iria para baixo por conta da força peso. Como ela não vai, eu tenho uma força para cima que anula a força peso. Nesse caso aqui da parede, se eu não tivesse a parede, eu ia cair nessa direção. Como não cai, é porque eu tenho uma força na direção contrária, que é a força normal. E a força de atrito, ela é aquela forçazinha que é devido à rugosidade, né? O quão áspero é a superfície que eu tenho. Então, se eu tenho um movimento, sei lá, de empurrar ou puxar um objeto em cima de uma superfície, quanto mais rugoso é essa minha superfície, mais atrito, mais resistência ao movimento eu vou ter por conta dessa força de atrito. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um asfalto, é por isso que o asfalto é tão rugoso, né? O asfalto, ele tem que dar aderência para o pneu do carro, né? Então, é normal que ele seja bem rugoso assim, porque essa rugosidade vai dar um atrito maior, vai aumentar o atrito, né? Atrito. E quanto menos rugosidade, por exemplo, uma pista de gelo, ela é bem lisa, né? E ela é lisa de forma que se eu tenho um objeto que se move nessa pista de gelo,
o movimento dele vai persistir bem mais, porque eu não tenho uma força de resistência, nesse caso, isso aqui é uma força de resistência, né, do atrito. Eu não vou perder energia por conta do atrito. Então essas três forças aqui, elas são, eu poderia dizer que elas são as principais nesse primeiro momento, né, de estudo das leis de Newton, certo? Uma outra coisa que eu não acabei falando, né, que a unidade de força, a gente chama de Newton, certo? É um Nzinho aqui, ela equivale a 1 kg por metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, esse meu Mzinho aqui, ó, da relação, ele tem que ser dado em quilogramas, e essa aceleração tem que ser dada em metro por segundo ao quadrado. Certo? Se você usar qualquer valor que é dado, a resposta vai estar incorreta, vai estar incompleta, né? Poderia dizer. Não, beleza. Então, essa introdução, essa breve revisão aqui, ela fala sobre as leis de Newton, né? A gente vai usar basicamente as duas primeiras leis de Newton, que são as que o edital do IFCE exige, né? Essa primeira questão, ela é basicamente uma questão de interpretação, certo? Então, ela fala o seguinte: no contexto da mecânica newtoniana, que é essa que a gente estuda, disse que uma massa pontiforme está em equilíbrio quando a soma. Aí dá algumas somas aqui, certo? Esse equilíbrio aqui, quando eu falo de equilíbrio, eu estou falando de inércia. Quando eu tenho um corpo que está em inércia, em estado de inércia, a primeira lei daqui de Newton prevalece, eu não tenho nenhuma força atuando, nenhuma força resultante. Esse Rzinho aqui é de resultante. É a soma de todas as forças, certo? Então, se eu tenho um objeto que está isento de força resultante, ele vai estar no estado de inércia. Ou ele vai estar parado, o N vai estar parado, ou ele vai estar se movendo com uma velocidade constante. Isso é o que a gente chama de equilíbrio, de estado de equilíbrio. Certo? Então, como eu acabei de falar, para estar no estado de equilíbrio, eu preciso que a soma das forças tem que ser zero. Porém, eu não cheguei a falar isso em sala, mas eu tenho dois tipos de soma, certo? Eu tenho uma soma que a gente chama de soma escalar, adição escalar, certo? Vou comentar bem rapidamente isso aqui. E uma soma que a gente chama de vetorial, certo? A soma escalar é a soma que a gente está acostumado. A gente pega dois números quaisquer e soma para dar um novo valor, certo? Essa é a soma escalar que a gente está acostumado, certo? A soma vetorial, ela precisa da definição do que a gente chama de vetor. Um vetor a gente define como sendo uma entidade matemática que ela tem três coisas. Tem que a seta para desenhar, né? Eu tenho uma seta assim. E essa seta, ela tem três coisas, né? Ela tem aqui, primeiro, ela tem essa ponta aqui. A flecha da seta, né, ela vai indicar o sentido que o meu vetor está apontando, certo? Essa linhazinha aqui em vermelho é a direção, mas direção e sentido para mim tanto faz, não faz a menor diferença. Elas são basicamente sinônimos, né? Eu acho até meio difícil de falar a diferença, né? A diferença basicamente é a setinha, certo? Essa setinha ela pode estar tanto para essa direção ou para esse lado, né? Ou para esse aqui, ó. Essa setinha podia estar aqui na bundinha aqui, ó. E aí eu teria um sentido invertido, né? Que é o que cai aqui, ó, na terceira lei de Newton. Eu tenho dois vetores, essas setas aqui que eu estava desenhando, essa seta aqui, essa seta aqui também, já eram os vetores, né? Então eu tenho um vetor aqui, então aqui, ela vai dar a direção da força. Nesse caso, essa força preta está apontando para a direita, essa aqui está na esquerda, aqui está para baixo, aqui está para cima, aqui está para a direita. Essa aqui está meio inclinada, né? Essa pontazinha aqui vai dar o sentido. O tamanho da seta vai dar o valor, certo? Então, o único número que eu tenho, que é o valor, a gente chama de módulo, né, que é a intensidade,
no caso da força, né, do vetor, é o tamanho da seta. Então, uma setinha pequenininha, um vetor pequeno, um módulo pequeno, uma seta grande, um módulo grande. Certo? E aí, essa soma, quando eu tenho dois vetores para se somar, eu tenho dois casos. Eu vou falar um caso, que é o que eu vou precisar nessa questão, certo? Que é o seguinte, eu tenho o item A e o item B aqui, certo? Eu tenho o item C, que eu já vou logo explicando porque eu vou descartar, porque ele fala de torque. A gente não citou essa parte de torque aqui em sala, certo? Nesse caso aqui, torque ele se refere ao movimento circular, né, de rotação. Então, esse meu item aqui está incorreto porque eu já adianto algo que essa parte de torque, como foi citado, ela não cabe nessa questão, beleza? É uma questão da UES, né? Eu acabei pegando, não foi do IFCE, foi da UES. Então, eu vou descartar essa questão, esse item aqui a gente descarta. E do item D eu tenho os momentos lineares. Beleza? A gente também não trabalhou com isso aqui na sala de aula, então a gente descarta. Né? Então, eu fico só com o item A ou o item B, que a diferença é justamente essa diferença que eu estava explicando aqui. Ó. O item A, ela diz que a soma dos módulos das forças, que é nula. O módulo é o número, né? Então, essa minha soma que eu estou trabalhando aqui no item A é uma soma escalar. Essa aqui é uma soma... Oxe, Maria. Essa soma aqui é uma soma escalar. E do item B, ele fala aqui explicitamente que é uma soma vetorial, né? Então, essa soma aqui é a soma vetorial das forças. Qual das duas que vai estar certa? Né? Primeiro, se eu tiver dois valores, né? Duas forças que têm intensidade igual, mas a direção e o sentido não são iguais, por exemplo, eu tenho uma força nessa direção aqui assim, e uma nessa direção para cá para baixo, certo? Vamos supor que o tamanho seja igual, então o módulo das duas é igual, certo? Mas elas estão em direção e sentido aleatórios, né? Eu tenho só uma situação em específico que a soma vai dar zero. A gente vai ver daqui a pouco. Nesse caso aqui, ó, imagina que tem duas pessoas que estão puxando um carro, aqui tem um carro, e tem duas pessoas que estão puxando uma nessa direção e outra nessa direção, certo? O carro, no final das contas, ele não vai andar nem nessa direção, nem nessa direção. Ele vai andar para frente aqui, ó. Aqui tá pronto. Ele vai andar para frente, para frente, nessa direção aqui. Essa direção que ele vai andar é o que a gente chama de soma vetorial. Vou somar esse vetor com esse e ele vai resultar num vetor só nessa direção. É como se tivesse só uma força sendo aplicada. Aqui eu tenho uma força F1, aqui eu tenho uma força F2 e aqui eu tenho a força resultante, o FR. Certo? Esse vetorzinho resultante é como se o carro estivesse só sofrendo essa força aqui, ó. Não estou sofrendo nem essas duas aqui, eu estou sofrendo só essa, certo? Mas nesse caso aqui ela não vai ser necessária, certo? Nessa questão. Mas se eu tiver uma soma vetorial nula, que é nesse caso, eu tenho esse caso aqui. Eu tenho um vetor que aponta numa direção e outro vetor que aponta na direção no sentido contrário. Eu tenho outro vetor aqui, ó, que aponta na direção contrária. Certo? E esses dois vetores aqui, eles se cancelam. Eu estou demorando muito nessa questão, né? Eles se cancelam. E aqui essa soma vetorial, eu tenho zero. É como se eu tivesse um cabo de guerra. Ele é basicamente esse funcionamento aqui. Eu tenho dois grupos puxando cada um para um lado, né? E se a força for igual, a bandeirinha que está na corda, ela não sai do lugar. É como se ela não estivesse recebendo nenhuma força. Ela está recebendo duas forças, mas cada uma está numa direção, né? Então, a soma vetorial é zero. Então, nesse caso, o corpo vai estar em equilíbrio só se a soma das forças, de todas as forças, for nesse estilo aqui, ó. For uma soma vetorial em que cada força vai cancelar com outra. Certo? A soma dos módulos vai ser nula só quando
os dois vetores aqui estiverem em direções contrárias, né, em sentidos opostos. Né? Então, essa resposta aqui, ela está incluída dentro dessa minha resposta aqui. Então, a resposta mais geral, mais correta, né, poderia dizer assim, é o item B de soma vetorial nula. Certo? Então, a soma vetorial nula é uma soma que todas as forças alguma força vai cancelar com outra força qualquer aí. Beleza? Então, se você está sentado, por exemplo, numa cadeira, né, você não cai porque eu tenho uma força que está te puxando para baixo, que é a força peso, mas vai ter uma outra força que vai estar te empurrando para cima, que é a força normal, né, da cadeira. Elas duas têm módulos iguais e têm sentidos contrários, e essa direção, esse sentido contrário aqui, vai fazer com que a força normal se anule com a força peso. E aí você fica com a força resultante zero, e aí você fica no estado de inércia, no caso parado, né? Beleza? Deu para entender essa primeira questão aqui? Eu me alonguei um pouco nela, porque eu em sala não expliquei nessa parte de soma vetorial, né? Mas esteja explicado aí, beleza? Eu expliquei bem por cima, certo? Se alguém tiver curiosidade que eu fale mais sobre essa parte de soma vetorial, teve questões do IFCE que inclusive cobraram essa questão, mas tipo, nas duas últimas edições, assim, que eu lembro, não tinha cobrado, é por isso que eu até deixei de fora. Mas, caso alguém tenha interesse de saber essa parte de soma vetorial bem direitinho, como é que você faz e tal, eu explico com o maior prazer, beleza? É só entrar em contato aí, eu deixei, fala nos comentários, ou lá no Protec, você pode falar comigo lá na sala, beleza? Então, a resposta dessa minha questão 11 é o item B, beleza? A questão 12, que está bem aqui, tem espaço aqui. Então, a questão 2 ela fala o seguinte: considere o caminhão mantendo a mesma velocidade e o mesmo sistema de freios ao percorrer o mesmo trecho da estrada. Em que condições ela percorre uma distância maior durante a frenagem? Quando ele está carregado ou descarregado? Bem, essa discussão aqui você tem que trazer de volta a segunda lei de Newton, né, que diz que a força resultante é igual à massa do objeto vezes a aceleração que ele vai ter. Nesse caso, eu estou freando, né? Sistema de freio. E aí diz aqui que é o mesmo sistema de freio. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu posso analisar o caso em que o carro está carregado ou descarregado. Mas a força, quando ele começa a frear, essa força aqui, ela é igual nos dois casos. Então essa força aqui de freio, ela vai ser igual, independente se o carro está carregado ou descarregado. Aí a discussão vai cair aqui, ó, carregado e descarregado. Qual dos casos eu vou ter uma aceleração menor, uma desaceleração no caso, né, menor, e aí o meu carro vai andar uma distância maior. Certo? Ele vai perdendo velocidade em taxas menores, né? Então, a minha força ela é igual nos dois casos, né? Se eu tiver um aumento da massa do objeto, para manter essa minha força constante, ela é igual, né, nos dois casos, a aceleração ela vai ter que diminuir, certo? Você aparece aqui para não confundir. Então, quanto maior a massa do objeto, mais resistência ele vai ter para parar, né? Então a desaceleração ou a aceleração vai ser menor. Ele vai mudando a velocidade em taxas menores, né? Vai ser mais devagar. Então, se o carro está carregado, ele vai ter uma desaceleração menor. Isso quer dizer que ele vai parando aos poucos. Se ele vai parando aos poucos, ele vai percorrer uma distância maior. Então, quando o carro tem mais peso, ele está mais carregado, ele tem uma desaceleração menor, né? Então ele vai andar uma distância maior. Então nesse caso, ele vai andar uma distância maior, né? Ele vai andar uma distância maior quando ele está carregado. Então, distância maior quando ele está carregado. Distância maior
Está carregado. Né? Beleza, a questão 13 ela fala o seguinte: qual o módulo da força? De novo, ó, você tem que interpretar a questão. Qual o módulo da força? Então ele quer saber o valor da força que comunica a um corpo de massa 10 kg uma aceleração de módulo 0,50 metros por segundo ao quadrado. Então ele dá a massa do objeto, que são 10 kg, e ele dá a aceleração, que é 0,50 metro por segundo ao quadrado. Né? Bem, voltando aqui, ó, como é que se calcula a força resultante tem que estar sendo imprimida no objeto. Né? Você só multiplica a massa pela aceleração. F igual a m vezes A. Certo? Então, a minha força, nesse caso, o valor que eu vou calcular, o módulo da força, nesse caso aqui, aquela equação dá um módulo. Então, eu tenho que multiplicar a massa vezes a aceleração. A massa, nesse caso, é 10. A aceleração, nesse caso, é 0,50. E essa aqui vai dar 10 vezes 0,50, né? Eu estou multiplicando por 10 o número aqui decimal, então só vou andar a vírgulazinha aqui, ó. Uma casa para a direita, esse lado aqui, ó. Então, andando uma casinha decimal, eu fico com 5,0 Newton, certo? Se quiser fazer a multiplicação aqui também, você vai ver que vai dar 5,0. Você faz a multiplicação aqui do lado, beleza? Mas é isso, uma multiplicação e divisão por 10, você só vai andar a vírgula para cá ou para lá. Se você estiver multiplicando, você anda para esse lado, multiplicação. Se você estiver dividindo por 10, você anda a vírgula para esse lado aqui. O número de zeros vai dizer o número de casas que você vai andar. Nesse caso é só um zero, né? Então é só uma casa para a direita. Tranquilo? Beleza. A questão 14 diz o seguinte: qual a massa que um corpo que, sob a ação de uma força resultante de módulo 60, então que eu tenho o valor da força, adquire aceleração de módulo 5 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, eu tenho a força, que é 60 newtons, e eu tenho a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Né? Beleza? Então, ó, se você voltar nessa equaçãozinha aqui, antes de colocar qualquer valor, eu quero saber a massa, né? Então, eu não quero saber o F. O F eu já tenho. Então, como eu quero saber a massa, se eu passar o Azinho aqui que está multiplicando com M para o outro lado, ele vai dividindo, né? Então, eu vou ficar só com M de um lado da equação. Então, eu vou ficar com M igual a F dividido por A. Ou se eu quiser saber o A, eu passo o M dividindo. Né? Então, eu vou ficar com A igual a F sobre M. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho o seguinte. A força é 60 newtons. A aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, é 5 aqui. A gente já fez essa divisão aqui lá na questão 3, ou não lembro agora. Acho que foi a 3 ou a 4. Né? 60 dividido por 5 vai dar 12. Né? Então, a massa que o objeto tem que ter para ter essa aceleração aí, né, de 5 metros por segundo ao quadrado, com essa força aqui, é de 12 quilos. Beleza? Então, a massa do objeto tem que ser essa aqui. Tranquilo? Basicamente, as questões aqui dessa lista, na parte de força, só vão fazer essa brincadeirazinha com a segunda lei de Newton. Você só vai ficar trocando aqui alguns valores, né? Ou você vai querer saber a massa tendo a força e a aceleração, ou a aceleração tendo a força e a massa, ou a força tendo a massa e a aceleração. Aí cada caso você aplica na mesma equação aqui. Só tem que cuidar que você talvez precise passar um termo dividindo para o outro lado, né? Então, beleza. A questão 15 fala o seguinte. Qual o módulo da aceleração? Aqui eu quero saber a aceleração agora. Que eu falei na questão passada, né? Adquirida por um corpo de massa 5 kg sob a ação de uma força resultante de módulo 2. Então aqui a força é 2 newtons. E a minha massa é de 5 kg. Né? Até agora eu peguei massas de quilogramas. Né? Se eu pegar uma massa em gramas, eu vou ter que transformar para quilograma. Né? Quando chegar, caso tenha esse caso aqui,
eu relembro como é que a gente faz a transformação de unidade. Né? Bom, aqui ó, eu acabei de falar, como eu quero saber a aceleração, eu passo o m dividindo. Então aqui eu vou ficar com isso aqui, ó. Força dividida pela massa. Certo? Nesse caso a força é de 2,0 newtons, a massa é de 5,0 quilogramas. Não dá para fazer uma divisão em cheio, né? Mas vamos fazer aqui do lado, vai dar um número quebrado. Então tem um 2 dividido por 5. Não dá, eu posso botar uma vírgula aqui, um 0, aqui, e aqui vai dar por 4 certinho, né? Daqui dá 20 e sobra 0. Então, essa minha aceleração que esse meu corpo vai ter é de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Nunca esquecer aqui a unidade não, certo? Que a unidade pode te dizer se o teu resultado faz sentido ou não. Essa 16 aqui, ela é uma discussão mais conceitual, né? Então, acho que eu não cheguei a falar nas salas, quando eu estava falando sobre inércia, que a inércia ela foi estudada antes de Newton se tornar a primeira lei de Newton, que ela foi estudada por um cientista italiano, chamado Galileu Galilei. Você já deve ter ouvido falar esse nome. Né? E aí tem um experimento bem famoso, que ele pegava uma rampa, pegava uma bolinha e soltava essa bolinha de diferentes inclinações, né? E também percebia o quão áspero era essa rampa aqui. Quanto mais inclinada ele fazia a rampa, ele via que a bola aumentava a velocidade com uma taxa maior, né? E quanto mais lisa essa rampa era, essa pista, mais a bolinha, mais distante a bolinha ia, né? Então, se a pista fosse bem rugosa, ela ia numa distância, ele nichava, soltava a bolinha de novo, ela ia mais longe, depois nichava e soltava de novo, ia mais longe, e aí ele fez a extrapolação, que é essa questão que está perguntando, né? Então, a questão diz o seguinte: um corpo é lançado com uma determinada velocidade numa superfície plana, cuja inclinação com a horizontal pode ser variada. Então, aqui no caso, o A está bem inclinado, o B está um pouco menos inclinado para cima, né? O E ele não está inclinado, ele está reto na horizontal. O D está inclinado para baixo e o C ele está inclinado para baixo. Tá bem? Mais inclinado para baixo. Verifica-se que nas inclinações A e B, essas duas aqui, a velocidade do corpo vai diminuindo, então o corpo diminui, né? Enquanto as inclinações nas inclinações C e D ela vai aumentando. Então o corpo vem aqui, quando ela cai na inclinação, a velocidade começa a aumentar. O que se pode concluir em relação à situação E, que não apresenta nenhuma inclinação em relação à horizontal. E o final aqui, despreze todas as formas de atrito. Certo? Então nenhuma dessas pistas aqui tem atrito. É o caso extremo que o Galileu estava querendo chegar, né? Ele nichava as rampas para diminuir cada vez mais o atrito. E aí a extrapolação que ele fez foi o seguinte: quanto mais ele nichava, mais a rampa, mais a bola é mais distante, né? Então aqui tem uma parte horizontal da rampa. E aí ele viu que quanto mais ele nichava, mais longe a bola vinha aqui na rampa. E aí ele fez a extrapolação. Se eu tirar todo o atrito dessa rampa, a bolinha não vai parar mais. Né? Então, se eu aumento a rugosidade, a bola vai parando, mas quando eu diminuo o atrito, né, a bola ela permanece no movimento. Se eu tirar totalmente o atrito, essa minha bola tem um movimento indefinido. A velocidade ela não vai subir, nem vai diminuir. Nesse caso aqui, ela diminui quando ela sobe na rampa, né? E aumenta quando ela cai a rampa aqui. Então, quando não tem nenhuma inclinação, a velocidade não vai mudar. Ela vai continuar constante. E vai continuar assim por conta da primeira lei de Newton, que ela vai permanecer com uma velocidade constante, porque não tem nenhuma força sendo atuada sobre ela. Né? A única que deveria era a força de atrito. Eu tenho a força peso que está para baixo, mais a força
da rampa aqui, da pista, a força normal que a pista exerce, cancela a força peso. Então a força resultante nessa bola é zero na parte aqui na inclinação zero, aqui na pista E, né, na situação E. Então nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, pela primeira lei de Newton, vou chamar a primeira Ln, certo? Lei de Newton, a bola permanecerá com velocidade, desculpa a métrica que eu estou com preguiça de escrever, constante. Beleza? Então, essa falta de atrito aqui é o que vai deixar a bola ficar com velocidade constante. Se eu tivesse o mínimo de atrito aqui, talvez a velocidade fosse diminuindo, certo? Mas poderia demorar mais, certo? Mas ia diminuir de qualquer forma, a bola ia parar. Nesse caso, como não tem, né, a primeira lei de Newton diz que a velocidade vai permanecer constante. Nesse caso, a pista sem inclinação. Tranquilo? A 17 ela diz o seguinte: imagine que um astronauta pudesse descer em Júpiter, né, onde a aceleração da gravidade é 26 metros por segundo ao quadrado. Na Terra, você lembrar, o G é 10, né? Na Terra, aqui em Júpiter, eu vou escrever o G na Terra é 10. Vou considerar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Ela é 9,8 mais precisamente, mas vamos trabalhar com 10 que é mais simples, né? E usando o dinamômetro ele é um aparelho para medir o valor da força, a intensidade de uma força, certo? Pesasse uma esfera obtendo um peso, a força P. O peso da esfera é de 130 newtons em Júpiter, certo? A. Calcule a massa da esfera em quilos. B. Indique a massa e o peso na Terra. E o item C. Se essa esfera fosse levada para um lugar sem influência gravitacional, ou seja, sei lá, o espaço vazio no meio do universo, certo? Quais seriam a massa e o peso do objeto, certo? Então, vamos ver esse primeiro caso aqui, ó. Aqui eu estou trabalhando com força-peso, né? Só lembrando que a força-peso ela é dada da seguinte forma: é a massa do objeto vezes a gravidade de onde eu estou. Nesse caso aqui, o G de Júpiter é 26, né? E o da Terra é 10. Certo? Então, dependendo do lugar onde o objeto está, o peso dele pode variar, mas a massa dele não varia. A massa é uma característica do objeto. O peso é uma característica do lugar onde ele está. Né? Tanto é que na Lua o peso é menor e as pessoas sentem que elas estão mais leves, mas a massa da pessoa de fato não muda. Então, nesse caso aqui, ó, como eu quero saber a massa, o item A é a massa, eu tenho o peso em Júpiter, que é 130 newtons, né, dessa esfera, e a gravidade o G é 26, né? Então, a massa, é só passar esse G dividindo para cá, né? Então, a massa vai ser peso dividido pela gravidade. Então, passa aqui para cá, fazendo a divisão. Opa. Pronto. Beleza? Então, em Júpiter, o peso dessa esfera é de 130 newtons e a gravidade é 26 metros por segundo ao quadrado, né? Então, fazendo essa divisão aí, então 130 dividido por 26, eu vou ter que, deixa eu ver aqui, se eu multiplicar 26 por 5, vamos lá, 5 vezes 6 dá 30, vem aqui, 2 vezes 5 dá 10, mais 3 dá 13, dá 130 certinho, né? Então, o que é 5? E aqui dá... Beleza? Então, essa massa aqui, a massa do objeto é 5 kg, né? 5 kg. Beleza? E essa massa, esse valor de 5 kg aqui não vai mudar independente de onde o objeto está. Ele pode estar em
Júpiter, pode estar na Terra, pode estar em qualquer lugar. Certo? Esse valor não muda, é uma característica do objeto. Então, no item B, esse que é o item B, ele fala exatamente sobre essa essa questão, né, de estar em um lugar com gravidade diferente. A massa do objeto vai ser 5 kg aqui na Terra também, não vai fazer diferença, mas o peso dessa esfera na Terra que vai ser diferente. Como eu vou usar um valor de G aqui aproximado, né, o peso vai ser igual a quanto? A massa do objeto, que é 5 kg, multiplicado pelo G da Terra, certo? Então, aqui nesse caso, o G é 10 na Terra. E 5 vezes 10 é 50. Então, o peso na Terra é menor do que em Júpiter. Certo? Júpiter é 130, aqui é 50. O peso é diferente, mas a massa dos dois é a mesma. Não tem diferença nenhuma. Certo? Então, beleza. O item C, ele vai só perguntar agora se a esfera estiver num canto sem nenhuma... Só escrever aqui que a massa é 5 kg ainda. Se eu tiver num objeto, se esse objeto estiver num lugar sem nenhuma influência de gravidade, ou seja, um G que vai ser zero, certo? Então, o meu peso nesse caso aqui, o P vai ser zero também, que é M vezes zero. Eu já ia explicar isso depois, mas eu já vou colocando. O M ainda é 5, a massa do objeto ainda é 5 kg. Só que como ele não está sofrendo nenhuma influência gravitacional, o peso dele... Opa, vou escrever um P aqui. O peso dele, que ele vai sentir é zero. Ele não vai sentir nenhum peso. Então, mas a massa dele, é importante frisar isso aqui, a massa ainda é 5 kg. Então, vou até escrever aqui de novo. O M é igual a 5 kg. Então, tem uma diferença, fisicamente falando, entre massa e peso, né? No dia a dia, não tem problema ficar falando que o meu peso é 50 kg. O peso é 100. O peso 100. Foi se pesar na farmácia, deu quanto? Então, não tem diferença não, certo? O que importa é ser compreendido no dia a dia. Beleza? Mas a massa, ela é invariante, ela não muda, independente de onde eu tô. Mas o peso, ele muda, dependendo de onde eu tô. Podia ser zero, nesse caso aqui, que está no espaço vazio, 50 na Terra, 130 em Júpiter, certo? Deixa mais um espaço aqui ainda. Oxi. Beleza. Então, se não me engano, essa aqui é a última questão, né? A questão 18. Essa questão 18 é a mesma coisa que a gente fez esse vídeo inteiro aqui. É usar a segunda lei de Newton para saber ou força, ou massa, ou aceleração, né? Então, aqui eu tenho, primeiro, no item A. No item A, eu quero saber o peso, né, a força-peso de um tijolo de 1 kg em repouso sobre uma mesa. Eu não falei nada sobre onde ele está, então, quando isso acontece, você logo supõe que eu estou na Terra. Eu vou usar a simplificação de 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Para dar uma aproximada. Ou, não, nesse caso eu vou usar o 9,8, não faz diferença mesmo, porque eu vou multiplicar com 1. Para ficar mais preciso. Então, a gravidade na Terra é 9,8. Então, o peso, nesse caso, que é massa vezes gravidade, a massa é 1 kg, então aqui eu tenho 1 multiplicado por G, que é 9,8, né? Então, 1 vezes 9,8 é 9,8 newtons de peso. Então, no item A, eu tenho 9,8, é o peso do tijolo de 1 kg, né? B. Se a força resultante que atua sobre um bloco que desliza é de algum modo triplicada, quanto cresce a aceleração? Você pode estranhar que não tem nenhum valor aqui, mas é uma coisa que na física se faz bastante. É uma análise que a gente chama de análise literal.
da situação, né? Então, ó, o que ele quer é saber qual o valor da nova aceleração se a força que eu estou aplicando no objeto é 3 vezes maior, é triplicada. Então, a força, eu vou chamar aqui de força 1, eu vou chamar só F, certo? E a força 2, eu vou chamar de 3F, que é 3 vezes maior, né? Então, se eu tenho um primeiro caso em que a força é só F, ela vai ter uma certa... A massa não muda, né? No mesmo objeto, né? Que a sua sobre um bloco desliza. Então essa massa aqui não vai mudar. Beleza. Na minha primeira situação, eu tenho uma força que eu vou chamar de F, certo? Então uma força F nesse bloco que tem uma massa M qualquer, ele vai ter uma aceleração A, certo? E na segunda situação, eu vou ter uma força que é 3 vezes o F. Então, 3 vezes o F vai ser igual à mesma massa do objeto, mas agora eu vou ter uma outra aceleração. Eu vou chamar essa aceleração de A'. Pode ser qualquer coisa, mas vou chamar de A'. Tranquilo? Porém, como o F é igual a M vezes o A, esse 3F vai ser igual a 3 vezes M vezes A. Certo? Esse Fzinho aqui eu substituí por M vezes A. É igual a M vezes o A'. Ó, como eu quero saber quem é esse A' aqui, qual vai ser o valor desse A' aqui, eu posso passar esse M que está aqui, que está multiplicando, eu passo ele dividindo. Só que eu já tenho um Mzinho aqui em cima multiplicando. Então, quando eu passar esse M para cá dividindo, ele vai cancelar com esse Mzinho aqui, ó. Então, esses dois M's, eles vão embora, eles vão cancelar. E aí eu vou sobrar com isso aqui, ó. Vou sobrar aqui o A', que é a aceleração que eu quero saber, ele é 3 vezes maior que a aceleração no primeiro caso. Então, isso quer dizer o quê? Não, esse A é do primeiro caso. O A' é do segundo caso. Isso quer dizer que quando eu aumento a força 3 vezes sobre o mesmo objeto, a aceleração que esse objeto vai ter também vai crescer 3 vezes. Certo? Então, tem uma relação aqui entre a força que eu aplico e a aceleração. Se eu diminuir a força, eu diminuo a aceleração. Se eu aumento a força, eu aumento a aceleração. Já era de se esperar que a aceleração crescesse, né? Se eu aplico uma força maior no mesmo objeto, a aceleração tem que crescer, né? Certo? Beleza? Nesse item C, eu quero saber o peso de um elefante de 2.000 quilos. Eu vou usar de novo esse G aqui de 9,8. Se você quer usar o 10, você vai ter uma resposta aproximada, né? Na real, mas já vai dar para dar uma noção. Então, eu tenho a massa desse elefante é de 2.000 quilos. Eu poderia ter colocado aqui, ó, a massa dele como sendo 2 toneladas. Eu poderia também fazer isso sem problema nenhum, certo? Uma unidade aqui que está trocada, né? Que não é a unidade de quilogramas que a gente usa para calcular a força. Então você teria que lembrar que 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Então 2 toneladas equivalem a 2.000 quilos. Se a força fosse em gramas, né, você teria que lembrar que 1 grama, que 1 quilo na verdade, ele equivale a 1.000 gramas. E aí você tem a massa aqui que você tem, sei lá, tipo 50 gramas eu tenho a massa que eu tenho, e eu quero saber a massa dele em quilos. E aí aqui eu faço regra de 3, né? Como sempre repita, a regra de 3 é basicamente a ferramenta matemática mais importante que vocês têm que ter, né? Vocês podem, eu não sei resolver a equação do segundo grau, não sei resolver a equação do primeiro grau, não sei resolver nada de geometria, para mim é grego, mas equação, regra de 3, pessoal, ela é muito importante, certo? Se vocês quiserem carregar uma coisa de matemática para a vida de vocês, a regra de 3 ela é certamente uma delas, certo? Beleza, então a massa do elefante é 2.000 quilos, né? E a gravidade já estava lá na frente, né? 9,8. Então o peso desse elefante vai ser 2.000 quilos vezes 9,8. Vai dar uma coisa aproximada de 20.000, né? Já que aqui é perto de...
é perto de 10, né? Então vamos fazer essa multiplicação aqui, 9,8 vezes 10, que é 0, 0, 0, 8 vezes 2 é 16, 0, 0, 0, 9, 8 vezes 2 dá 16, 9 vezes 8, 2 dá 18. Então, somando aqui, temos 0, 0, 0, 6, 9, 1. Tá certo. E aí, como tem uma vírgulazinha aqui, ó, eu ponho uma vírgulazinha aqui embaixo também, ó, uma casinha decimal. Então, isso aqui vai ser igual a 196, opa, 19.600, né? Na verdade, newtons, bem grandinho o valor aqui. Beleza? E o item D, ele pede para mostrar aqui uma aceleração. Para produzir uma aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado, de um pacote com 12 kg, eu preciso aplicar uma força de 84 kg. Newtons, desculpa. 84 newtons. Então, para demonstrar isso aí, é só você mostrar que a força que eu tenho que aplicar é o produto da massa pela aceleração. Né? Como a massa é 12 kg e a aceleração é 7,07, se você fizer essa multiplicação aqui, 12 multiplicado por 7, eu tenho 12 vezes 7 dá 14, então eu tenho 1 vezes 7 dá 7, mais 1, 8. Então você demonstra assim que eu tenho que aplicar uma força de 84 newtons para produzir uma aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado num corpo de 12 kg. Beleza? Então, essas as questões aqui são as questões de força, certo? Elas são basicamente isso. Você só aplicou, a gente só aplicou aqui segunda lei de Newton e força-peso, que a força-peso é uma variação da segunda lei de Newton, né? Então, caso tenha ficado alguma dúvida nessa parte, podem me contatar, certo? Por comentário ou lá no Polo mesmo. Beleza? Caso alguém queira, falando mais uma vez, caso alguém queira que eu explique essa parte de soma vetorial que eu falei bem aqui, podem me contatar também, não tem problema nenhum, eu explico, certo? E no próximo vídeo eu vou resolver as questões de trabalho e potência, certo? Se não me engano são 10 também. E novamente, só para dar uma adiantada, né? O trabalho, ele é a energia que eu gasto para deslocar algum objeto, seja lá em qual for, e a potência é o quão rápido eu vou gastar essa energia, se eu tenho uma explosão de energia ou se eu faço esse trabalho, eu faço esse meu serviço, esse gasto de energia de um jeito bem devagar, bem leve. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por quem viu até aqui e até o próximo vídeo.